Olá, turma! Dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós vamos entrar no capítulo 6, que está no módulo 3 do livro de vocês. O título do capítulo é Democracia e Ditadura no Brasil, mas hoje nós vamos tratar apenas do período democrático. Vamos lá. Democracia no Brasil. O primeiro passo para a gente falar sobre o processo que vai levar a retornar o Brasil aos ares da democracia são as diferenças entre os dois grupos rivais da época, os nacionalistas e os liberais. Os nacionalistas tinham como referência o próprio Getúlio Vargas e o partido PTB. O Estado, de acordo com esse grupo nacionalistas, o Estado devia intervir na economia. A entrada de capital estrangeiro devia ser controlada pelo Estado e eles deveriam estar independentes em relação aos Estados Unidos. Já tratando-se dos liberais, eles eram liderados pelo Carlos Lacerda e o partido político de referência era a UDN. E eles defendiam a não intervenção do Estado na economia, defendiam também que os capitais e empresas estrangeiros deveriam ter liberdade para atuar no Brasil. O governo brasileiro deveria se aliar aos Estados Unidos de maneira incondicional. As eleições de 1945. Nas eleições de 1945 ficou determinado que o voto seria direto e secreto em eleições para presidente da República. Nesse período foram criados novos partidos como o DN, PSB e PTB. As eleições foram vencidas pelo general Eurico Gaspar Dutra. Getúlio Vargas, nesse momento, elegeu-se senador por dois estados, o estado de São Paulo e o estado do Rio Grande do Sul. O governo Dutra durou de 1945 até 1950. As políticas que ele adotou inicialmente foi aliar-se declaradamente aos Estados Unidos. É importante a gente fazer um destaque aqui. A gente está falando de um período pós-Segunda Guerra Mundial, onde os países, o mundo vai estar dividido em dois blocos, num período que a gente vai chamar de Guerra Fria. Então, o Brasil, nesse momento, está se alinhando ao lado dos Estados Unidos. Caçou registro do Partido Comunista do Brasil. Durante seu governo foi discutida e aprovada a 5ª Constituição Brasileira, assinada em 1946. As principais características dessa Constituição: definiu o Brasil como uma república federativa e presidencialista. Faço um destaque: federativo significa que os estados brasileiros teriam autonomia para elaborar as suas próprias leis. Garantia ampla liberdade de pensamento, de expressão e de associação. Concedia grande autonomia a cada um dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Permitiu o direito de voto a todos os brasileiros maiores de 18 anos, de ambos os sexos, mas mantinha restrição aos analfabetos. Garantia aos trabalhadores o direito de greve, mas proibiu as greves em atividades essenciais, como transporte, saúde, segurança e etc. Adotou o liberalismo econômico, ou seja, a não intervenção do Estado na economia. Estabeleceu também livres importações de mercadorias. Os cofres públicos perderam boa parte de suas reservas. Estabeleceu controle sobre as importações. Incentivou a compra de produtos necessários à indústria nacional. Houve um aumento do preço do café no exterior. E, em 1950, ou seja, durante seu governo, a televisão fez sua estreia no Brasil. Após Eurico Gaspar Dutra, Vargas volta ao poder e vai governar de 1951 até 1954. Nesse momento do governo Vargas, ele defendia que a exploração e o refino do petróleo deviam ser feitos pelas indústrias brasileiras. E assim ele dá início à campanha chamada de O Petróleo é Nosso, onde ele busca apoio suficiente no Congresso para criar a Petrobras. E assim ele alcança a vitória em 3 de outubro de 1953. Ele, como sempre, buscando a valorização da sua imagem cada vez mais de pai dos pobres. Durante seu governo, houve uma alta inflação sem reajuste do salário mínimo. Para tentar conter esse processo inflacionário, ele contratou um novo ministro do Trabalho, João Goulart, popularmente conhecido como Jango. João Goulart realizou uma política onde ocorreu o aumento do salário mínimo em 100%. Ele irritou a oposição, a UDN e também os militares. Como resposta, Vargas demitiu Jango, passou a deixar o ministério. Porém, Vargas manteve o aumento salarial em 100%. Carlos Lacerda, que era a oposição de Vargas, exigia a renúncia do presidente. Esse mesmo Carlos Lacerda foi vítima de um atentado à bala. A investigação apontou para o chefe da segurança pessoal de Vargas. A mídia
declarava que o Palácio Presidencial estava vivendo no mar de lama. Em 22 de agosto de 1954, oficiais das Forças Armadas elaboraram um manifesto exigindo a renúncia de Vargas. Sob forte pressão, Vargas se suicidou com um tiro no coração em 1954. Após Vargas, a gente vai ter o governo de Juscelino Kubitschek. Ele governou de 1955 até 1960. O seu objetivo era progredir o Brasil 50 anos em 5, exatamente. O que o Brasil demoraria para evoluir em 50 anos, ele tinha a meta de evoluir em 5. Para isso, desenvolveu uma política chamada de desenvolvimentismo, onde iria ocorrer a industrialização acelerada através de capital estrangeiro, através de empréstimos. Para isso, ele elaborou um plano de metas, plano de governo que previa investimento em 5 grandes áreas. As áreas que ele iria concentrar seu investimento: energia, transporte, indústria, alimentação e educação. A política de Juscelino atraiu empresas multinacionais para o Brasil. A indústria automobilística foi um sucesso. Ele também criou a meta síntese, que foi a construção de Brasília, que foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Então, a capital sai do Rio de Janeiro e vai para Brasília. Foi um governo marcado pela alta inflação. Quase todas as indústrias recém-criadas ocuparam o Centro-Sul, por intermédio de uma forte onda migratória para essa região. Os anos JK combinaram democracia política e crescimento industrial, mas foram também anos de inflação alta e de aumento das desigualdades sociais e regionais. Após JK, tivemos Jânio Quadros. Não estranhe a data exatamente, ele não completou nenhum ano de governo. Sua política restringiu gastos, diminuiu créditos aos empresários, congelou salários e cortou a ajuda governamental às importações de trigo e petróleo, que provocou um aumento de 100% nos preços do pão e dos combustíveis. Tais medidas descontentou a população brasileira e perdeu popularidade. Além disso, o presidente interferiu em questões muito pessoais, proibiu brigas de galo, o uso de lança-perfume nos bailes de carnaval e o uso de biquínis nas praias. Adotou a política externa independente. Pois é, durante a Guerra Fria ele não se aliou ao lado dos Estados Unidos. Além disso, em 19 de agosto de 1961, condecorou o ministro cubano ex-guerrilheiro Ernesto Che Guevara. Carlos Lacerda, oposição, passou a acusar Jânio de ser aliado dos comunistas e de pretender instalar uma ditadura no Brasil. Diante de forte pressão, Jânio renunciou ao cargo em 25 de agosto de 1961. Após ele, quem vai governar vai ser o João Goulart. Ele governou de 1961 até 1964. Ele era vice do Jânio e assumiu logo após a sua renúncia. A UDN, que era o partido de oposição, vários chefes militares, grandes empresários nacionais e estrangeiros eram contrários à posse de João Goulart devido às suas ideias associadas ao socialismo e ao comunismo. Líderes de movimentos sociais estudantis eram favoráveis a ele. João Goulart poderia assumir desde que aceitasse o parlamentarismo. Jango aceitou, mas logo que tomou posse, em setembro de 1961, começou a articular a volta do presidencialismo. Estava previsto em lei a realização de um plebiscito, ou seja, uma consulta ao povo, para ver se o povo queria o parlamentarismo ou o presidencialismo. Em 6 de janeiro de 1963, quase 80% dos eleitores disseram não ao parlamentarismo, devolvendo a chefia de governo a João Goulart. Diferenças entre parlamentarismo e presidencialismo. Dentro do parlamentarismo, o poder executivo seria praticamente exercido também pelos parlamentares e o João Goulart seria o ministro. Mas, dentro do presidencialismo, ele seria o chefe do poder executivo, exercendo o papel de presidente, que foi exatamente o que o público escolheu. A queda da produção e a emissão de dinheiro elevaram a inflação, diminuindo o poder de compra dos salários, gerando tensões entre patrões e empregados. Jango fez uma reforma, elaborou uma reformas de base, onde essas reformas se realizariam no setor agrário, administrativo, bancário, tributário, político e educacional.
Durante seu governo surgiram as ligas camponesas, eram associações de defesa de trabalhadores rurais. Defendiam a aplicação dos direitos trabalhistas no campo, a sindicalização do trabalho rural, uma reforma agrária que limitasse a quantidade de terras que cada pessoa podia possuir e a adoção de um imposto progressivo sobre as terras não cultivadas. Os movimentos sociais exigiam estas reformas prometidas por Jango. Ocorreu então um comício pelas reformas de base. Jango assinou diante do povo 2 decretos, na presença de 300.000 pessoas, onde ele defendia a nacionalização das refinarias de petróleo e a desapropriação de terras com mais de 100 hectares nas margens de rodovias e ferrovias federais. Nesse período ocorreu a Marcha pela Família com Deus e pela Liberdade, que era a oposição ao governo Jango, também com aproximadamente de 300.000 pessoas. Ocorreu uma manifestação do Sindicato dos Metalúrgicos na Guanabara. Fuzileiros que foram enviados para acabar com a manifestação se agregaram ao movimento. Goulart pôs fim ao movimento sem punir os rebeldes. Isso gerou uma grande insatisfação entre os oficiais das Forças Armadas, que consideraram essa atitude um incentivo à quebra da disciplina e da hierarquia militar. Assim, em abril de 1964, foi dado o golpe de Estado que depôs o presidente João Goulart. Não golpe militar, mas sim golpe civil-militar, porque além dos militares, tinha um forte grupo de civis que apoiavam a tomada do poder das mãos de Jango. Pessoal, solicito que leiam o capítulo do livro, façam os exercícios e qualquer dúvida estarei à disposição. Bons estudos!